Milionário chora ao ver colar da faxineira. Descobre que ela é a irmã que tanto procurava. Uma revelação inacreditável muda tudo. Eu sempre usei esse colar como quem usa um escudo. Simples, dourado, com um fecho duro e a letra R gravada de um lado e um número quase invisível do outro, 1998, que eu só descobri muito tempo depois, de tanto esfregar o metal com os dedos calejados para acalmar minha ansiedade, como quem reza sem palavras, no silêncio do transporte lotado às 6 da manhã, rumo à mansão mais fria que já conheci, aquela do empresário Arthur Valença, o milionário da cidade, famoso por tratar as reuniões com a mesma frieza com que quem corta gelo, e que, para minha surpresa, me contratou como faxineira sem sequer me olhar nos olhos, apenas por indicação da dona Olímpia, a governanta que tinha um jeito seco, mas correto, e que me disse no primeiro dia para não falar demais, não tocar nos objetos do escritório e, principalmente, não entrar no quarto do cofre. Conselhos que eu guardei como quem guarda pão para mais tarde, porque eu precisava do trabalho. Precisava muito, já que eu vinha de meses apertando o cinto, vendendo pastel na esquina, pegando bicos de lavar roupa, e o aluguel da kitnet tardava como chuva em janeiro, ameaçando me despejar de mim mesma. Até que naquele dia de outono, com vento frio cortando as mangueiras da calçada, algo que não estava nos planos aconteceu. Arthur entrou cedo na cozinha, camisa branca impecável, gravata azul marinho e um olhar cismado, e me viu ajeitando o pano de prato quando o colar escapou pela gola da minha blusa e bateu na bancada com um tinido seco que fez o coração saltar no peito. Porque por algum motivo que não entendi, ele empalideceu, levou a mão ao próprio peito e, com a voz rouca, perguntou se podia ver a peça, e eu, desconfiada, mas sem coragem de negar, tirei o colar e estendi, notando que suas mãos tremiam enquanto ele virava o fecho para a luz, como se buscasse um segredo antigo gravado ali. E então, seus olhos marejaram numa fração de segundo que me deu vergonha e compaixão, uma mistura estranha que pegou minha garganta e me fez lembrar de quando eu era menina, e minha mãe dizia que aquele colar era tudo o que me restava, da família que a vida levou. Frase que eu sempre odiei porque parecia uma porta trancada sem chave, até que Arthur, com um fio de voz, sussurrou: "Esse colar é igual ao da minha irmã que sumiu em 1998, e eu senti o chão ondular sob meus pés, como piso de ônibus na curva, enquanto o cheiro de café recém-passado parecia ficar doce demais, e o relógio da parede, que sempre tic-taqueava firme, ficou frouxo, atrasando o tempo, e a única coisa que consegui dizer foi: sumiu, palavra que doeu como pedra no sapato, porque meu conflito interno sempre foi esse. Não saber de onde vim, não saber quem sou, carregando um medo de ser rejeitada de novo se levantasse os tapetes do passado e encontrasse só poeira. E naquele minuto vi nos olhos dele a mesma falta, a mesma fissura. E isso me acendeu uma raiva antiga e uma esperança perigosa. Porque eu não podia me dar ao luxo de imaginar um milagre num mundo que tanto me cobrou esforço. Mas Arthur respirou fundo, pediu desculpas pela emoção e me pediu com respeito para contar o que eu sabia do colar, e tudo o que eu sabia cabia numa caixa de fósforos. Eu tinha sido criada por uma mulher boa de vizinhança, a dona Neide, que me pegou ainda pequena depois de uma confusão que ninguém gostava de comentar, e que cresci com a história de que meus pais tinham se perdido de mim, com promessas vagas de que um dia alguém voltaria me buscar, promessas que envelheceram como foto esquecida, e o colar sempre no meu pescoço, como âncora e tormento, enquanto eu aprendia a sobreviver contando moedas, pulando obstáculo atrás de obstáculo, a fome que espreitou minha adolescência, o preconceito vestido de sorriso torto, os trabalhos que pagavam pouco e exigiam tudo. E agora, diante de um homem que todos chamavam de frio, vi um parente da minha dor. E quando ele pediu, com voz baixa, para levar o colar ao escritório e fotografar o fecho na luz, eu hesitei, mas consenti com a condição clara: o colar não sai da casa e volta comigo agora. E ele concordou, sem pose, sem autoridade vazia, e foi ali que começou, sem que a gente soubesse, um período de 6 meses que mudaria nossas vidas e que eu vou contar passo a passo com cheiro, cor e gosto, para que fique claro que nada caiu do céu,
Que cada pequena vitória doeu, que cada reviravolta teve preço e consequência, e que as ruas de São Paulo, com seus ônibus lotados, seus pastéis de feira e suas festas juninas coloridas, foram cenário e motor das nossas decisões, como tem sido silenciosamente para tanta gente. Arthur me chamou ao escritório naquele mesmo fim de manhã. Um cômodo de madeira escura, cheiro de couro, e um janelão que dava para o jardim com palmeiras bem aparadas, tudo tão organizado que parecia não haver espaço para erro humano. E me explicou com calma duas coisas. Primeiro, as regras da casa, horários, setores, objetos que não poderiam ser tocados, para que eu me sentisse segura e soubesse por onde andar. Segundo, que ele queria, com o meu consentimento, investigar a origem do colar, começando por uma consulta a um joalheiro antigo da rua Barão de Paranapiacaba, no centro, conhecido por marcar fechos com datas discretas, como a tal inscrição 1998, que ele jurou ter visto com a luz no ângulo certo, um detalhe que me arrepiou por inteiro, porque eu mesma já tinha olhado 1000 vezes sem enxergar nada, e a dona Olímpia, firme como sempre, torceu o nariz e disse que assunto de família do patrão não é para serviço se meter, o que me deu aquela sensação de humilhação que queima atrás dos olhos. Mas Arthur respondeu que a decisão era minha, e ali senti a primeira fissura no gelo dele, um respeito que não esperava de alguém com tanto poder, alguém que sempre me pareceu distante, como o prédio alto visto do ônibus, e aceitei ir com ele, mas só se fosse no meu horário de almoço, para não misturar serviço e história pessoal, porque minha cabeça funciona melhor quando as regras estão claras e iguais para todos. E ele concordou, sem fazer caso, como quem entende que a dignidade está nos pequenos acordos. E foi assim que marquei 2 objetivos que me guiaram dali em diante. Descobrir quem eu era sem perder meu emprego e proteger meu coração do risco de criar expectativas grandes demais. Afinal, meu medo de rejeição não era teoria, era cicatriz ativa. E qualquer toque em falso me fazia encolher, lembrando a menina que ouviu, talvez voltem, e nunca viu ninguém aparecer. E nesse mesmo dia, quando o relógio bateu 12:00 e o cheiro do arroz soltando amido na panela encheu a copa, pegamos um carro preto, silencioso como igreja, rumo ao centro, com vidros fumês que me deram a sensação de estar invisível, o que paradoxalmente me deixou ainda mais nervosa, porque invisibilidade é coisa que eu conheço demais, e não queria ser apagada de novo. E quando chegamos à loja, um espaço estreito repleto de vitrines de madeira com joias antigas, o joalheiro ergueu os óculos, pegou o colar com uma pinça delicada e disse, com um sotaque de quem cresceu ouvindo italiano, que aquele fecho era, sim, de 1998. Feito por uma oficina que fechou as portas nos anos 2000, e a letra R gravada à mão indicava a encomenda personalizada, provavelmente uma inicial de nome, e que ele poderia tentar rastrear um registro antigo, pois a gente anotava muita coisa em caderno. Frase que acendeu em Arthur um brilho de esperança quase infantil, e em mim um frio na barriga, porque eu precisava de preparo para cada reviravolta. E ali, sem saber, se armava a primeira, pequena, mas decisiva, quando o joalheiro disse que lembrava de uma senhora elegante que naquela época pediu 2 peças gêmeas com gravação discreta. 2, não uma, e isso caiu na loja como notícia sussurrada que mexe com a rua inteira, porque 2 peças significavam a possibilidade de uma ligação direta, um fio duplo entre meu pescoço e o passado da família Valença. E ficamos de voltar no dia seguinte para ver se ele encontrava o caderno. E na saída, eu senti o cheiro do centro, mistura de pastel, ônibus, papel molhado de chuva antiga, e me vi parada olhando uma banca de paçoca e pé de moleque, lembrando das festas juninas no bairro com bandeirinhas tremulando e quadrilha chamando "Olha a chuva", porque esses pedaços da cultura sempre foram meu lugar de conforto, e foram eles, mais tarde, que impulsionaram decisões-chave, como aceitar um convite que mudaria o rumo da investigação, tudo amarrado, nada gratuito, porque as ferramentas que a vida me deu, disciplina, intuição, jeito com gente, seriam usadas mais adiante, com consequência e custo. E naquela tarde de volta à mansão, lavei o piso do corredor como quem alinha pensamentos, enquanto a governanta me observava à distância, desconfiada. E Arthur passou uma única vez, rápido, sem falar nada,
mas com os olhos vermelhos de quem tocou uma ferida. E eu entendi no silêncio que ali nascia uma estranha parceria, feita de regras claras na casa e regras delicadas no coração, que eu prometi respeitar para não me perder. No dia seguinte, voltamos ao joalheiro, e ele tirou de uma gaveta funda um caderno grosso, desses de capa dura com bordas gastas, onde nomes, datas e anotações em letra inclinada contavam histórias de gente que nunca vou conhecer. E lá estava, pedido de 1998, par de colares em ouro, fechos gravados R 1998, senhora RV, iniciais que fizeram Arthur levar a mão à boca, porque RV eram também as iniciais de sua mãe, Regina Valença. Uma mulher que a cidade conhecia dos eventos beneficentes, das fotos em colunas sociais, e que, por razões que ele não queria lembrar, tinha se afastado da vida pública naquele mesmo ano, 1998, o ano em que, segundo ele, a irmã sumira, um sumiço que, para mim, soava como um desaparecimento dentro da família, não de polícia, e respirei aliviada com isso, já que nunca coube a mim lidar com tragédias de manchete, e sim com abandonos silenciosos que o povo não comenta. E o joalheiro, ao perceber a comoção, contou que aquela senhora elegante chorou enquanto encomendava as peças, dizendo que eram para duas crianças que jamais seriam separadas. Frase que foi como um prego fincado na madeira do meu peito, porque jamais seriam separadas. Era exatamente o contrário do que a vida fez comigo. E a consequência imediata dessa reviravolta pequena foi dupla. Primeiro, Arthur decidiu, sem estardalhaço, oferecer pagar um exame de DNA assim que tivéssemos mais um indício sólido. E eu, temerosa de alimentar em mim uma esperança grande demais, concordei com uma condição: que todas as etapas fossem documentadas por terceiros, advogados da família dele e uma assistente social do posto de saúde do meu bairro, para não ficar refém de promessas, nem cair em armadilhas de quem tem dinheiro e pode apertar botões que eu não alcanço. Segundo, decidi eu mesma procurar a dona Neide, minha cuidadora, para perguntar outra vez sobre a origem do colar. Desta vez, sem aceitar evasivas, porque eu precisava de clareza, já que a cada nova pista meu conflito interno crescia. O desejo de saber puxava de um lado, o medo de ser rejeitada puxava do outro, e eu senti que, se ficasse parada, seria arrastada pela correnteza. E não foi à toa que marquei de encontrar a dona Neide na feira de domingo, onde eu me sentia mais forte, cercada pelos cheiros da minha infância, milho verde, canjica, pamonha, paçoca, e pelas bandeirinhas coloridas de junho que começavam a ser penduradas, anunciando as festas juninas do bairro. E nesse encontro, entre um pastel crocante e um caldo de cana gelado, ela enfim disse que aquele colar apareceu com uma moça aflita, que lhe deixou um embrulho com um bebê, e disse que voltaria, mas nunca voltou, e que o embrulho tinha um bilhete com 2 letras, e a data 1998, letras que ela perdeu numa enchente que invadiu sua casa anos depois. E naquele instante eu compreendi que a vida tinha nos testado, a mim e a Arthur, com passos curtos e obstáculos, minha insegurança, a rigidez de Olímpia, a burocracia dos exames e a necessidade de manter meu emprego, e que cada avanço teria um custo, como o tempo que eu deixaria de dormir para cruzar documentos, e a consequência disso, prática e imediata, foi uma conversa honesta com Arthur naquela segunda-feira. Eu só seguiria adiante se pudesse ajustar meus horários sem perder salário, e ele, num gesto que me pegou de surpresa, concordou em formalizar tudo por escrito, orientado por seus advogados para que ficasse justo e claro, uma prova de que o sucesso, se viesse, teria de ser construído passo a passo e não caído do céu. E voltamos para casa com esse pacto: respeito, clareza e coragem para lidar com o que viesse. Os dias seguintes foram uma maratona silenciosa: cumprir as tarefas da casa, polir prata, aspirar tapetes, cuidar das plantas do pátio, enquanto articulava, no intervalo do almoço, as idas ao posto de saúde para entender como funcionavam os procedimentos de DNA. E mais complicado que a papelada foi encarar a sombra da dona Olímpia, que parecia me vigiar pelos cantos, como se cada passo meu fosse uma ameaça à ordem da mansão.
E isso me trouxe de volta à velha sensação de humilhação, meu sentimento mais insistente. Aquele que me visita quando os outros me fazem sentir menor. Mas decidi que meu objetivo era maior, provar, com serenidade, que eu merecia estar onde estava e que minha busca era legítima sem invadir o espaço de ninguém. E para isso, precisei driblar 2 obstáculos logo de cara. A burocracia do sistema público, que exigia encaminhamento, senhas, prazos, além da assinatura de responsabilidade das partes, e a fofoca que começou a correr entre alguns funcionários, alimentada por um comentário atravessado de Olímpia, algo como "gente querendo subir na vida por atalho", frase que me cortou fundo, porque não havia atalho nenhum. Havia sim um caminho de pedras que eu estava disposta a encarar, e nesse meio tempo, Arthur, que sempre fora reservado, começou a descer mais vezes à copa, pedindo café coado, perguntando se eu precisava de transporte após os horários, pequenos gestos que, somados, criaram uma ponte, e eu, que sempre tive facilidade de escutar, fui percebendo suas próprias fissuras, uma distância da mãe, Regina, que ele não escondia. Uma culpa muda pelo ano de 1998, quando adolescente, discutira com a família e saíra de casa no pior momento. E era como se a vida nos colocasse cara a cara com o mesmo espelho de abandonos e desencontros. E por mais que uma parte de mim quisesse se proteger, outra parte começou a ver nele algo que me dava paz, um cuidado sem barulho. E um dia, numa tarde fria, enquanto eu passava pano no corredor, ele parou, olhou as bandeirinhas coloridas que eu tinha guardado do bairro e pendurado discretamente na copa, e perguntou se eu gostava de festa junina. Eu respondi que era meu mês favorito, porque a cidade ganhava cor, os sabores da roça chegavam ao asfalto, e a quadrilha, com seu "olha a chuva", me ensinou que dá para rir até da tempestade quando se dança junto, e Arthur sorriu de um jeito que eu nunca tinha visto, e disse que a empresa patrocinava uma festa no Centro Cultural, e que talvez eu pudesse ir com a equipe, convite que naquele instante me pareceu um exagero, mas guardei no peito porque precisava de algo bonito para lembrar. E à noite, sozinha na kitnet, ouvi a chuva bater no telhado de zinco com um som que sempre me acalma. E decidi que sim, eu iria à festa, mas com cuidado. Nada de me expor, nada de misturar as coisas, só respirar um pouco. E quando fechei os olhos, vi o colar brilhar no escuro como vagalume. E prometi a mim mesma não desistir mesmo que doesse, porque a verdade, embora doa, liberta. E a cidade, com seus trens cantando alto e seus cheiros de milho e paçoca, parecia me dizer que eu não estava sozinha. A festa aconteceu num sábado à tarde, no Centro Cultural. Bandeirinhas coloridas cruzando o pátio, fogueira cenográfica dourando os rostos, quadrilha animada com marcador gritando "olha a ponte", e eu, com um vestido simples azul, casaco fino, cabelo preso, tentando me sentir à vontade em meio aos risos, quando percebi, num canto, uma mulher elegante, de uns 60 e poucos anos, cabelos presos em coque e um lenço vermelho no pescoço, que me olhava com uma atenção quase maternal. E aquilo me mexeu por dentro, porque por um segundo lembrei do cheiro de sabonete da Dona Neide e de uma memória estilhaçada de colo quente que não sei se é minha ou emprestada. E quando Arthur chegou, discreto, sem holofotes, de camisa branca e jaqueta vinho, a mulher se aproximou e falou com ele com naturalidade, chamando-o de "meu filho", e senti o ar faltar. Era Regina Valença, a mãe de Arthur, que, ao me ver de perto, levou a mão aos lábios e murmurou "o colar". E foi como se o tempo se dobrasse, porque eu estava com a peça escondida sob a blusa, e ela, com olhos úmidos, pediu permissão para olhar. E eu, trêmula, mostrei. E Regina, então, tirou do próprio bolso um pingente idêntico, preso a uma corrente fina que ela usava dentro do lenço, e a reviravolta média aconteceu ali, com consequências imediatas. 2 peças gêmeas, gravadas R. 1998, encarando-se numa praça enfeitada de bandeiras, enquanto a música tocava, e Regina, entre soluços, contou sem detalhes duros, apenas o essencial, que em 1998 houvera um caos doméstico que a separou, por circunstâncias dolorosas, das 2 crianças,
e que só uma voltara, Arthur sabe, enquanto a outra se perdeu no emaranhado de decisões e desencontros, e que ela nunca parou de procurar, com culpa e silêncio, e que os colares eram promessa de reencontro, um para cada bebê. E ali o mundo girou devagar, porque a consequência clara foi a decisão madura de todos: fazer o DNA com protocolos sérios, com acompanhamento de advogados e da assistente social indicada por mim, para que a verdade fosse um chão firme e não uma emoção solta. E ainda naquela noite, combinamos prazos e documentos, enquanto no meu peito, uma alegria com medo se misturava à revolta, por ter sido talvez a criança que ficou do lado de fora da porta, e esse sentimento de revolta mansa se tornou meu combustível. Eu não queria revanche, queria pertencimento, e a festa, com seus cheiros de milho, amendoim e canela, grudou na minha memória como um abraço, porque foi ali, entre cultura popular e música de quadrilha, que o destino resolveu se apresentar de um jeito que ninguém esperava. Com respeito sem espetáculo e com peso real. Se confirmasse, minha vida mudaria para sempre. Senão, eu teria que costurar minhas rachaduras outra vez, com dignidade, e isso me deu coragem para seguir. Começou então a fase mais dura. A espera que não se vê, mas dói, aquela que atravessa os dias enquanto o laboratório processa amostras, os advogados trocam e-mails e a assistente social, Dona Adélia, me explica pacientemente cada termo, cada consentimento, cada direito. E eu agradeci a mim mesma por ter exigido essa mediação, porque ela me protegeu do desnível entre mundos, o mundo do dinheiro e o meu, que sempre contou troco de ônibus. E, nesse meio tempo, enfrentei 2 obstáculos significativos. O primeiro foi a nova resistência de Dona Olímpia, que, sentindo a casa se mexer, passou a me dar tarefas em sequência sem pausas, como se quisesse me provar no cansaço, e precisei chamar o combinado por escrito com os advogados para garantir meus horários, um movimento que me custou a paz por alguns dias, porque bater de frente com ela era comprar encrenca com quem manda no cotidiano. O segundo obstáculo foi dentro de mim. Cada vez que Arthur aparecia com um copo de água, com um "precisa de algo?", brotava em mim uma ternura perigosa, um afeto que eu não estava pronta para sentir, e precisei ser franca comigo. Eu tinha um conflito interno claro, a carência por vínculo real versus o medo de confundir gratidão com amor, e decidi que, até o resultado por proteção, eu manteria uma distância respeitosa, evitando conversas longas, e foi assim que madrugadas ficaram longas demais, com o som dos ônibus na avenida servindo de arrulho e o gosto de café amargo segurando minha cabeça em pé, até que no fim de um mês, quando a cidade estava acalmando do ciclo de festas, o laboratório ligou marcando a entrega oficial do laudo, com a presença de todos, e ninguém dormiu direito na véspera, porque um papel carregaria décadas de perguntas, e no dia chovia fino. A sala do laboratório tinha cheiro de desinfetante e um relógio redondo marcando o tempo com crueldade. E quando o envelope foi aberto, a conclusão veio com letras secas: compatibilidade altíssima de irmandade biológica. E as palavras bateram em mim como vento forte, me empurrando para trás e para frente, até que Arthur, em silêncio, segurou minha mão. E eu deixei. Pela primeira vez, sem medo do que diriam, porque naquele instante não era patrão e funcionária. Era sangue achando sangue, e as lágrimas de Regina, contidas por anos, vieram como chuva de verão. E eu senti uma paz triste, porque alegria, às vezes, vem com um custo. Olhar para trás e ver os anos da minha infância, que poderiam ter sido outros, e prometi para mim que não iria viver das faltas, mas do que eu tinha agora. E no carro de volta, Arthur sugeriu com delicadeza um almoço em família, e eu concordei com uma condição: tudo devagar, tudo com tempo de se ajustar, porque os laços mais bonitos são os que se constroem com paciência. E ali, sem perceber, se preparava a grande reviravolta, aquela que mexeria na estrutura da casa e no lugar de cada um nela. A grande reviravolta não veio de grito, nem de jornal. Veio de um detalhe doméstico, como tantas coisas que mudam destinos. Uma chave, esquecida embaixo do aparador do corredor que eu polia toda semana, a tal chave do quarto do cofre, que eu tinha sido instruída a nunca entrar,
e que por erro ou por pressa caiu do bolso da Dona Olímpia. E eu, correta como aprendi a ser, peguei a chave para devolver no mesmo instante, quando ouvi, atrás de mim, a voz dela tensa. Isso não te pertence. E eu com calma respondi que ia entregar a Arthur porque era dele. E ela, trêmula, tentou arrancar da minha mão, o que me assustou por ver pela primeira vez o medo estampado em seu rosto. E foi nesse empurra-puxa que Arthur apareceu, atraído pelo barulho, e pediu explicação. E para encurtar um momento que parecia não acabar, a chave nos levou ao quarto do cofre, onde, atrás de uma estante falsa, havia não só cofres, mas também caixas com papéis antigos, e entre eles, um envelope de 1998, com o mesmo R no canto, contendo cartas nunca enviadas e uma anotação reveladora. Instruções para entregar uma das crianças a uma família amiga até que as coisas se acalmassem. E uma lista de intermediários, entre os quais o nome da própria Olímpia, então jovem empregada da casa, que, tomada por medo e fidelidade mal colocada, segurou a informação por anos, acreditando, segundo disse chorando, que estava protegendo a casa e cumprindo ordens velhas que ninguém mais ratificou, e a consequência dessa reviravolta foi profunda. A estrutura da mansão mudou de lugar, porque a autoridade silenciosa de Olímpia se quebrou, e Arthur, magoado, mas justo, decidiu afastá-la temporariamente para investigação interna com os advogados, sem humilhação pública, enquanto eu, que sempre evitei julgamentos rápidos, senti pela primeira vez raiva de verdade, não pela mulher em si, mas pelo sistema mudo que permite que decisões, para proteger, apaguem a vida de uma criança. E, paradoxalmente, foi esse choque que consolidou meu lugar na casa. Não como a faxineira que deu sorte, mas como alguém com voz, com história, com direito a existir ali sem se encolher. E, ao mesmo tempo, trouxe custo. Parte da equipe me olhou com desconfiança, como quem vê intrusa, e precisei conquistar de novo cada pessoa, com trabalho, com gentileza e com coerência, mostrando que eu seguia a mesma, que eu cumpria horários, que eu respeitava espaços, porque o pertencimento não se grita, se prova no dia a dia e assim seguimos, ajeitando móveis por dentro, cada um encontrando seu lugar na sala nova que se montou no nosso coração. Com a casa em reacomodação, a vida me colocou diante de escolhas que sempre sonhei, mas nunca ousei perseguir. Arthur, atento, percebeu minha habilidade com planilhas. Eu vivia organizando os insumos da copa, calculando o custo de produtos de limpeza, prevendo faltas. E, numa conversa tímida, falou de um curso técnico de gestão no Centro Cultural que a empresa patrocinava, pedindo que eu considerasse fazer as aulas noturnas. Uma oportunidade que veio com 2 obstáculos: o cansaço, minhas jornadas já eram puxadas, e o medo de falhar, meu velho medo de não ser do lugar, e decidi encarar com sacrifício visível. Menos novelas à noite, mais caderno, mais café e menos descanso. E cada pequena vitória doía, como quando tirei nota alta numa prova de custos e cheguei em casa exausta, mas com o peito aceso. E, ao mesmo tempo, a relação com Regina foi se construindo em passos curtos, sem atropelo. Primeiro um chá na sala iluminada, depois um passeio pela feira do bairro, onde ela provou paçoca e riu com o dente sujo de amendoim, e nessas idas e vindas fomos costurando um afeto que não tinha nome ainda, só presença. E, por fora, a cidade seguia seu ritmo, com as bandeirinhas agora guardadas, os ônibus menos cheios depois do pico e a chuva de agosto molhando a calçada. E, em paralelo, uma subtrama silenciosa. Eu e a equipe da casa, especialmente 2 colegas, Jaque e Vera, que no começo me olharam torto, mas depois de um turno pesado, em que eu cobri a folga delas sem reclamar, resolveram me dar um voto de confiança e me contaram que a tensão na casa tinha mais a ver com medo do que com maldade. Medo de perder o emprego, medo de mudança. E foi ouvindo e respeitando esses medos que fui ganhando espaço com elas. Sem slogans, só com constância. E pouco a pouco minha identidade foi ficando mais estável. Já não era só a faxineira, nem só a possível irmã. Era eu, Camila. Sim, finalmente escrevi aqui meu nome. Uma mulher com história, com sonho legítimo de estudar, com responsabilidade com o próprio sustento e com um coração que, embora machucado,
decidiu amar com o pé no chão. E tudo isso sob regras claras que mantivemos. Nada de pulos, nada de privilégios fáceis. E cada ferramenta usada, o respeito às leis, o apoio da assistente social, o patrocínio do curso, foi apresentada antes e usada com coerência, mantendo nosso universo crível e firme. No 5º mês dessa travessia, colhi um fruto doce. Uma promoção interna, não por ser a irmã, mas porque o diretor de Facilities viu meu controle de estoque e me ofereceu a coordenação das compras da casa e de 2 escritórios, com salário melhor e carteira assinada mais robusta, e aceitei com uma condição: permanecer na equipe por mais 6 meses para treinar alguém para minha antiga função, porque cada vitória precisaria deixar algo bom para trás. E esse foi o custo. Acumulei jornadas, cansei os ossos, perdi 2 fins de semana de descanso, mas ao final deixei uma planilha automática para as meninas, um processo mais justo de distribuição de tarefas e a certeza de que não fechei portas, só abri janelas e no afetivo precisei pagar outro preço. Regular a relação com Arthur, que por mais carinho que nos unisse, exigia prudência, tanto por ética quanto para não confundir os passos. E conversamos de adulto para adulto. Primeiro família, depois o que for, se for. E essa conversa nos deu paz, porque tirou o peso das expectativas e deixou espaço para a vida respirar. E em casa, adotei um ritmo novo. Estudo à noite, caminhada leve no domingo de manhã na praça da igreja, feira com cheiro de milho verde e risos, e às vezes quadrilha em eventos do bairro. Porque a cultura da nossa cidade não é pano de fundo. É combustível, é bússola, é lugar de cura. E foi dançando Olha a Chuva, em setembro, sem bandeirinha no céu, porque o mês já tinha passado, mas com o mesmo espírito que percebi. Minha alegria não cancelou minhas dores, mas deu a elas um lugar e isso por si é uma vitória enorme. Os 6 meses terminaram com um almoço simples na casa de Regina. Mesa posta com toalha branca, arranjo de flores do quintal e cheiro de molho de tomate que me lembrou domingos de outra gente. E ali, sem discursos, apenas com as mãos dadas, firmamos o que já era verdade. Somos família com histórias quebradas e remendadas, com culpas reconhecidas e perdões que ainda estão sendo aprendidos. E combinamos regras para o nosso universo particular que permanecerão consistentes. Transparência nas decisões, nada de segredos para proteger e respeito aos destinos de cada um. Arthur com seus negócios, eu com meus estudos e trabalho, Regina com seus projetos, sem ninguém se sobrepor ao outro. E por um instante fiquei em silêncio, sentindo o toque frio do meu colar, agora mais leve, porque deixou de ser âncora e virou ponte. E foi quando Arthur me olhou e disse, com sinceridade rara, que aquele choro dele no primeiro dia não foi por riqueza ou culpa, foi por reconhecer no metal gasto a chance de consertar um pedaço de 1998 que ficou atravessado por décadas, e eu respirei fundo, reconhecendo meu próprio caminho. A menina que tinha medo de ser rejeitada foi ficando de pé, com a ajuda de gente, com estudo, com trabalho, com cultura que abraça. E cada vitória teve seu custo. E tudo isso agora segue sem espetáculo, passo a passo, como quem varre a casa todos os dias, abre as janelas e deixa o sol entrar.